Olá pessoal, como vocês estão? Então, eu estou aqui com a nossa primeira convidada para esse bate-papo super especial que eu tenho planejado para vocês. E com muito carinho, essas profissionais super gabaritadas e competentes aceitaram esse convite. E aqui eu estou hoje com a Edneissa, psicóloga, mas eu posso chamar de Mel? Pode sim. Se apresenta pra gente um pouquinho, Mel. Qual que é a sua formação, a sua idade, um pouquinho da sua vida, da sua vivência? Certo, maravilha. Meu nome é Edneissa Libério, eu sou psicóloga, eu trabalho com abordagem cognitivo-comportamental, né, mais conhecida como TCC, e tenho obtido muitos resultados em relação à depressão e ansiedade e alguns transtornos, como o autismo e o TDAH. Certo. E hoje a gente escolheu um tema, né, super especial, porque o Setembro Amarelo, na verdade, ele é uma campanha de prevenção ao suicídio, né? Sim, exato. Só que até porque a pessoa chegue à tentativa ou ao ato do suicídio, existem uma série de pilares que podem ser explorados, pilares de prevenção, de entendimento e também de entendidos, porque o suicídio, ele é a última etapa, na verdade, né? Sim. E pensando nisso, a Mel trouxe pra gente um tema super legal, que é a importância de ter alguém nesse processo. E é qualquer pessoa? Qualquer pessoa pode passar por essa situação. Isso acontece quando a gente perde o sentido de viver. A gente acaba perdendo, né, o sabor de aproveitar a família, de gostar do trabalho, de ter projetos para o futuro. É como se a pessoa não tivesse uma perspectiva de vida mais, né? Sim. E essas pessoas, para elas chegarem até esse momento mesmo, esse ato, elas têm que estar realmente sentindo como se nada mais fizesse sentido, né? E no pouco de vivência que eu entendo, o ser humano ele é formado de sentido, né? A gente tem que ter um sentido, seja a nossa família, seja profissional, né? Tem que ter sonhos, tem que ter planos. E o que acontece, né, que às vezes a gente deixa por último o sentido que é a gente mesmo. Que também, sendo o mais importante, mas o entorno disso também é super importante, né? Eu falo isso porque eu ouvi uma vez uma situação, eu nunca vou esquecer isso, que eu estava assim numa situação um pouco complicada e aí eu falei, nossa, é difícil a gente manter essa questão do tentar só por nós, né? Tipo, só por mim tem hora que é muito complicado, né? E a gente sabe que às vezes esse é o objetivo principal da terapia, né? O amor próprio, o sentido da vida é ser a gente. E aí eu recebi uma resposta que, assim, me deu um insight, assim, sabe? Que foi, a maioria das vezes não é por nós. E o que você acha sobre isso? É bem complicado quando, na maioria das vezes, não é por nós. Porque se não é por nós, quando a gente perde, né, essa âncora, quando a gente perde esse porto seguro para a gente conseguir ficar bem, e aí, será que a gente consegue? Né? Será que é possível que a gente busque esse sentido? Né? Que a gente consiga retomar essa alegria, essa vontade de viver? Então, é um passo muito complicado, né? E assim, quando a gente fala de autocuidado, da autoestima, da gente ter esse cuidado com a gente, da gente trabalhar esse amor próprio, a gente está falando da gente olhar pra gente, né? E muitas vezes as pessoas entendem que a gente está sendo egoísta, que a gente está sendo egocêntrico, está querendo que tudo gire em torno da gente, e não é bem assim, né? E na verdade é perceptível o quanto o ser humano ele lida com o outro buscando seus próprios projetos, suas próprias vontades, suas próprias emoções, seu próprio limite, como se fosse egoísmo, né? Só que ainda assim é possível que na nossa vivência a gente tenha alguém que não faça isso, né? E essa pessoa pode Na verdade, é muito importante que isso aconteça. Que tenha alguém. E essa pessoa, no caso, seria um apoio. Não é verdade? Isso, né? Na terapia a gente fala muito sobre a rede de apoio, né? Então, o que é a rede de apoio? A rede de apoio pode ser o psicólogo, pode ser um pai, uma mãe, pode ser um irmão, pode ser um amigo, né? Pode ser um colega de trabalho. Então, essa rede de apoio é alguém que a gente consiga ser vulnerável, que a gente possa ser a gente mesmo, que não tenha problema se a gente, né, tiver aqueles dias assim que a gente tá, né, a mulher aí tá com TPM, né, ou o homem às vezes chega, né,
cansado do trabalho, tá um pouco querendo ficar sozinho, um pouco sem paciência. Então a gente precisa ter alguém que não vai julgar, a gente precisa ter alguém que vai ser o apoio, que vai compreender que naquele momento a gente não tá bem. Então, se a gente não tem essa pessoa, né, ou essas pessoas que dão o suporte, que dão esse incentivo, fica bem mais difícil, né, pra gente conseguir retomar a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a gente conseguir se reconectar com a gente mesmo. E essa pessoa, Mel, porque assim, quem já tá lá no fundo do poço, vamos falar desse jeito, pode não ter alguém, Sim. certo? E muitas vezes pode até ter, mas pode não se sentir confortável para ser acessível a essa pessoa. Sim. Quais são as características e, vamos dizer assim, as qualidades que essa pessoa, rede de apoio, que vai ajudar mesmo a pessoa a sair dessa, tem que ter? Fora o profissional, né? Fora o psicólogo. Pessoas em torno. As pessoas em torno, né? É muito importante que as pessoas, elas compreendam que aquilo que eu faço para o outro é aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, né? Então, o que eu faço para o outro deveria ser aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Se a gente for seguir, né, essa receita, né, que é uma receita simples, a gente pode compreender que não tem muito segredo. É só você proporcionar para outra pessoa o respeito, o cuidado, o afeto, aquela paciência com as coisas que são pessoais de cada um. Então, cada um vai ter dentro do seu coração, né, aquela vontade, aquele desejo ou aquela falta que o outro não consegue compreender. Então, o nosso papel como rede de apoio é aceitar que a outra pessoa é diferente da gente, a gente respeitar o tempo dessa pessoa e a gente acompanhar todo o processo, né? Incentivando, motivando e orientando a pessoa sempre a buscar uma ajuda e cuidar de si mesmo. E é muito interessante a sua fala, assim, que eu vou pontuar algo que eu acho que, assim, é o essencial para tudo isso. Os seres humanos são diferentes, né? Então, assim, o que eu gosto, né, provavelmente não é o que você gosta, e a maneira como eu gosto de ser acolhida pode não ser a maneira como o outro gosta, né? E quando a gente fala de respeito, e eu acredito nisso, né, você tem que entender o que o outro quer nesse momento. Claro que acho que com um limite, né? O outro não vai estar querendo ficar somente num quarto escuro e você vai apoiar isso. Mas eu acredito que na parte boa disso, né? Porque assim, eu escuto muito aqui casos de pessoas com depressão, onde os outros, achando que estão apoiando, eles falam coisas tipo, mas você tem que se mexer, mas você tem que sair, por que você não vai caminhar? Por que você não vai, sabe, só fica deitado, só... E isso, né, às vezes para algumas pessoas... fácil, né, fazer isso, né? Se fosse fácil, todo mundo já teria feito, né? Para algumas pessoas, né, esse tratamento de choque do vai, vamos lá, funciona. Mas para outras pessoas, eu acredito que isso seja mais um banho de água fria, que isso pode deprimir mais ainda a pessoa, que isso pode deixar a pessoa se sentindo ainda mais incompetente. E essa sensibilidade, eu acho que esse tato, né, a gente tem que ter essa percepção, que na verdade não se trata de acolher o outro como seria somente bom para mim. Eu acho que como o outro precisa ser acolhido. E como que eu posso descobrir isso? Simplesmente perguntando, se eu não sou uma pessoa próxima, se eu sou alguém que me aproximei de alguém com um processo depressivo, como que eu posso reconhecer o que o outro precisa nesse momento? Vamos pensar da seguinte forma, né? Vou dar alguns exemplos para vocês para ficar um pouquinho mais fácil. Então vamos pensar assim, eu vou colocar como se fosse assim, fases do desenvolvimento. Então vamos começar com uma criança, né? Uma criança, se uma criança ela não tá bem e a gente precisa ter um cuidado, a gente precisa ter um direcionamento com essa criança, claro, né? Às vezes a gente pode ter uma dificuldade de ter uma paciência, às vezes a criança acaba nos desafiando bastante, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Então a gente vai dar um direcionamento para essa criança. E muitas vezes a gente acaba sendo ríspido, né? Às vezes a gente até se arrepende, a gente percebe que a gente não agiu da forma adequada, né? Ninguém é perfeito, né? A gente está aprendendo, né? Então, quando a gente vai direcionar essa criança, a gente orienta muito os pais, né, em relação a isso,
será que é correto eu agir daquela forma com aquela criança? Será que eu estou fazendo da forma correta? Como que a gente consegue perceber isso? Tem algo que é muito simples, que se a gente fizer uma inversão desses papéis, se eu for pensar, será que se essa criança, ao invés de ser meu filho, ao invés de ser essa criança que está aqui sobre a minha proteção, será que se ela fosse o filho de alguém que eu gosto muito, será que se ela fosse o filho de qualquer uma outra pessoa ali que está dentre os meus cuidados, será que eu poderia falar com ela dessa forma? Será que eu agiria com ela desse jeito? Será que eu estou sendo respeitoso? Será que eu estou sendo cuidadoso? Se alguém, né, me visse agindo dessa forma com essa criança, será que essa pessoa aprovaria a minha atitude? Será que ela diria, nossa, muito bem, né? Você está sendo muito respeitoso, você está sendo muito paciente, você está educando, está direcionando o seu filho, né, de uma forma respeitosa, de uma forma cuidadosa? Né? Às vezes é difícil da gente ter esse cuidado, da gente ter esse direcionamento, né? Porque as crianças, elas são desafiadoras, né? Mas que criança que não é desafiadora, né? A gente também foi, né? E acho que a gente também né? Com certeza. O adulto, pra mim, eu acho que ele tem, assim, mais difícil, né? Eu acho. É mais difícil assim, do que lidar com a criança. E é engraçado, na verdade, como as pessoas não percebem que... E eu vou falar algo que você pode me corrigir agora, tá, Mel? Eu acredito muito que o terreno mesmo da infância é o que a gente está preparando ali para depois. E que há tendência, sim, a genéticas para depressão, para ansiedade, mas se você ali na infância tiver um tratamento muito bem correto com essa criança, acolher, futuramente pode ser que ela não venha desenvolver isso, né? Comportamentalmente falando, né? E as pessoas não percebem isso. Que talvez hoje o adolescente, né? A gente recebe às vezes, né, pessoas que falam, ai, meu filho adolescente tá problemático, só se tranca, meu filho tá se cortando, o que que eu faço? Eu acho que não é o que eu faço, eu acho que é o que você fez. Sim. Até agora. Sim. Né? A psicologia, na verdade, ela afirma isso, que o resultado da criança e do adolescente, né, daquele comportamento, ele vem como reflexo daquela convivência com o adulto. Então, lógico, não quer dizer que, então, se o meu filho, ele tá agindo dessa forma, ele tá falando desse jeito comigo ou com as outras pessoas, quer dizer que a culpa é minha, então, porque eu não fiz as coisas da forma, né, da forma correta? Não quer dizer isso, mas a influência que isso tem dentro do comportamento da criança, a influência que tem dentro do comportamento do adolescente é por conta da sua atitude, né? É um reflexo do seu comportamento, assim como o adulto. Se você estiver conversando com uma pessoa, né, que é uma pessoa que é desrespeitosa, uma pessoa que não é empática, né, uma pessoa que não tem paciência, que fala com você de qualquer jeito, que te expõe na frente de outras pessoas, você vai querer conviver com essa pessoa? Será que a gente vai querer permanecer ali naquela relação? Será que a gente vai querer que isso aconteça? Agora, qual a opção que a criança tem, né, para ela estar nessa situação? Será que ela vai conseguir se impor? Será que ela vai conseguir falar? Será que ela vai conseguir dizer, olha, isso não foi respeitoso, né? Você está falando comigo de uma forma que você falou que não era para mim falar. Quando a criança está na terapia, ela consegue, né, ter esse enfrentamento. Isso não é visto como um ato desrespeitoso da criança com o adulto. Não, é só uma sinalização, né, daquilo que o adulto disse, né, e que o adulto não está trazendo de volta para a criança. Então, tudo aquilo que a gente pede que a criança fale para a gente precisa fazer. Porque quem tem filho, quem tem alguma criança por perto sabe que a criança cobra. Sim. Se a gente não fizer da mesma forma, ela vai te cobrar. E na frente dos outros, muitas vezes, né? É verdade. Eu tenho, né, 2 filhos, agora eu tô com um que vai fazer 2 meses e a minha menina que vai para 9 anos, né? E a gente planta muito isso. Acho que a gente já teve várias conversas sobre isso, né? O quanto é importante essa expressão. Porque eu vejo que muitas vezes para o adulto chegar no limite do suicídio é porque muitas vezes ele não foi ouvido, né? E se a pessoa não teve essa escuta, não é acostumada a falar, não foi acostumada a ouvir, porque é uma troca, né? De certa forma, falar e ouvir.
provavelmente, chegando ali na vida adulta ou na adolescência, aquele ato em si é um grito de desespero, né? E tudo começa na infância, né? Então, se você passa hoje por uma situação onde você se sente desrespeitado, você se sente sem suporte, você tá sem alegria de viver, né? Tudo começou lá na infância, quando você passou por situações que foram traumáticas. Muitas vezes você foi educado, né, por pessoas que não sabiam direcionar, que não sabiam fazer uma correção respeitosa. Então, infelizmente, no decorrer da nossa vivência, a gente não consegue ter um enfrentamento, a gente não consegue ter uma liberdade para chegar e falar para as pessoas: olha, você me desculpa, mas eu não gostei disso, eu não acho que isso é adequado, eu não vou ficar aqui porque eu não acho que é um ambiente que vai ser agradável para mim, que vai ser bom para mim. Então, se a gente não dá essa liberdade para a criança lá na infância, para ela conseguir ter esse enfrentamento, para ela conseguir ter essa postura, como que a gente pode cobrar depois, na adolescência, na fase adulta, que essa pessoa, né, que esse ser humano, esse indivíduo que tem sentimento, né, que tem as suas emoções lá sendo desenvolvidas, que ela possa, de repente, simplesmente estar sabendo fazer isso, né? É verdade. E às vezes, né, chegando ao ato ou à tentativa, as pessoas, muitas vezes por ignorância ou por maldade, também, eu vou pôr desse jeito, falam: se quisesse, eu tinha conseguido, né? Fez isso para chamar atenção, como se, né, fosse... Gente, vamos parar para pensar um pouquinho, né? Vamos ser um pouquinho inteligente. Quem é que para chamar atenção vai lá e chega no limite da quase morte? Eu acredito que não exista. Eu acredito que não exista, né? Da pessoa fazer uma tentativa para chamar a atenção. E muitas vezes, né, isso acaba se tornando até uma questão de alívio, né? Tentou, mas não conseguiu, que bom. Gente, não é que bom, né? Isso é algo muito problemático. Se chegou ali, você tá com um problemão. Sim. Infelizmente, a pessoa, para chegar numa situação como essa, né? Você trouxe algumas falas aí infelizes, né? Sim. Algumas falas aí que a gente percebe que não tem nem um pouco de empatia, que não tem um respeito, que não tem um acolhimento com aquela outra pessoa. Já por meio disso a gente consegue perceber o porquê que aquela pessoa chegou naquela situação, né? Convivendo com pessoas tão desprezíveis, tão não respeitosas, né? Pessoas que só querem pensar em si mesmo, que não pensam em ter um acolhimento com a outra pessoa, não pensam que em algum momento elas podem estar passando pela mesma situação, né? Porque a gente sabe que um dia a gente tá bem, no outro dia a gente não tá. Um dia a gente tá numa situação financeira que é uma situação financeira bacana, num outro momento a gente está numa situação financeira que não é legal, num dia a gente está num relacionamento que é bom, no outro dia a gente está num relacionamento que não é tão bacana assim. Então, cada dia a gente está vivenciando uma situação, né? Então, a gente não vai ter uma vida onde sempre vai estar um mar de rosas, né? A gente não vai ter um emprego ou empregos onde sempre a gente vai ser bem tratado, a gente vai ser respeitado. Então, uma hora a gente está num lado da situação e outra hora a gente está do outro lado da situação. E se a gente não oferece um acolhimento, se a gente não oferece o respeito para outra pessoa, a gente sabe que tem a lei do retorno, né? Sim. Então, tudo que a gente faz para outra pessoa se volta contra a gente, né? Então, isso acontece muito também na adolescência. Entendi. Para essa família que está passando por um processo de ter alguém que você está vendo sinais, né? Quais são os sinais? Acho que é importante, às vezes está muito claro para a gente quais são esses sinais, primeiro de tudo, porque às vezes a família nem percebeu ou os amigos nem perceberam. Vamos pontuar esses primeiro. Analisando agora na adolescência, o adolescente normalmente ele vai querer ficar mais no seu quarto, né? É uma fase natural, né? Na infância, a criança quer a atenção de todo mundo e todo mundo acaba fugindo da criança, né? Porque a criança acaba, muitas vezes, querendo bastante do nosso tempo. Hoje em dia a gente tem essa questão das redes sociais, né? Acaba que os pais ficam bastante nas redes sociais, né? E a criança acaba ficando, muitas vezes,
meio sozinha, brincando sozinha, né? Às vezes tem até a queixa deles, né? Ah, mas eu não sei fazer isso sozinha, né? Sim. Aí a gente tem aquela fala, ah, mas quando era na minha época, eu fazia isso sozinho, mas são outros tempos, né? Até casa construía sozinho, cozinhava sozinho. Que bom que era, mas a gente não vive mais naquela época. Tempo. É verdade. Graças a Deus. Então, se a gente não se adequar, se a gente não, né, se aproximar da realidade que a gente tem hoje, a gente não vai resolver só falando que na minha época era de um outro jeito, né? Então, a gente tem que buscar a solução para o problema, né? Sim. Então hoje, né, falando hoje, na nossa realidade de hoje em dia, né, um adolescente que ele fica mais dentro do quarto e ele não tá querendo interagir com os pais, né? Por que será que ele não tá querendo interagir? Será que se ele deixar de ficar dentro do quarto, será que ele vai ter esse cuidado? Esse acolhimento? Será que ele vai ser validado naquilo que ele fala? Ou será que ele está sendo só cobrado naquilo que ele fala? Né? Então, você falando, né, sobre quais são as características, né? Então, vamos pontuar. Um adolescente, seria importante que a gente observasse se ele não está interagindo com os colegas, né? Está evitando, não tem amizades, ou se tinha amizades, nossa, ele se afastou de uma forma significativa, né? Se ele não tá mais gostando de fazer as coisas que ele gostava, né? Coisas que são prazerosas para ele, como um esporte, como sair com os colegas, como escutar uma música. Às vezes o adolescente escuta a música, mas a gente prestando atenção ali, né, nas letras das músicas, às vezes é aquelas músicas que são mais autodepreciativas, são músicas que às vezes têm esse direcionamento aí, né, para pensamentos ruins, né, o adolescente que fala muito que ele só quer dormir, né, o adolescente ele dorme bastante por conta do desenvolvimento dele. Mas a gente tem um limiar disso tudo, né? Se ele só quer dormir, ele tá sempre triste, ele não tá se alimentando direito, às vezes chora, ou às vezes tá com uma cara assim, às vezes ele nem consegue falar que ele chora, mas se ele não consegue conversar com você, se ele tá sempre retraído, ou às vezes até sempre revoltado, né? Tem adolescente que às vezes xinga bastante, briga bastante, e a gente só acha que isso é uma falta de educação, que ele tá sendo afrontoso, que ele tá querendo bater de frente, né? Mas quem que garante que não é algo além disso tudo, né? Então, na dúvida, é sempre importante que tente conversar, né? A rede de apoio tá ali para isso, né? Se o adolescente não puder conversar com os pais, ele vai procurar alguém de fora para conversar, né? E aí que tá o perigo. Quem que vai ser essa pessoa que vai dar esse suporte pro seu filho, né? Será que vai ser uma pessoa que tem uma boa índole? Será que vai ser uma pessoa que vai dar bons conselhos, sabendo que os outros também estão nessa fase da adolescência, que é uma fase muito difícil? Então é preferível que, se você não consegue conversar, não consegue dar essa abertura, procure um profissional que vai saber direcionar, que vai saber acolher e que vai saber te orientar em como lidar com o seu filho e como direcioná-lo nesse momento que ele está passando. Falando sobre influências externas agora, você na sua fala me trouxe um caso. Eu não sei se você chegou a ver, que eu não vou saber falar exatamente, né? Mas a respeito de jogos onde para crianças, tá? Sim. Onde há interação entre a criança por via de um chat com um adulto se passando por uma criança e é muito perigoso. E salvo engano, participando de jogos, né? E não tem uma supervisão, né? É muito importante que tenha uma supervisão. E aí eu lembro de um caso, foi recente, que o que aconteceu? Houve como se fosse um desafio para essas crianças, né? Ou para essa criança, e que era para ser induzido realmente ao suicídio, só que de uma forma muito infantil foi tratado isso, como se fosse um jogo, né? Sim. E eu fico pensando, né, a tamanha crueldade para uma pessoa fazer isso. Só que eu também vejo que as pessoas, parece que elas vivem desligadas, sabe, né, os pais vivem desligados, até os avós, aqueles que cuidam, né? Sim. Porque por que a gente acha como se que a criança ela precisasse de cuidado só quando ela é bebezinho? Sim, né? E por que a gente acha, né, que a internet é um ambiente seguro para criança?
né? Por que a gente acha? E aí teve esse caso desse jogo, né? Desse menino, eu não sei se ele chegou a completar, acho que os pais chegaram a ver antes. E tinha aqueles desafios tipo baleia azul e coisas do tipo. Você lembra, assim? Eu não lembro exatamente, né? Tudo incitando realmente. E o que me chama muita atenção, principalmente nesse caso para adolescentes, é que tamanha é a maldade que para mim é que eles fazem uma programação mental para colocar a pessoa naquilo. Então eu lembro de ter fases, por exemplo, olha, você vai começar a ver filmes de terror todo dia, Sim. você vai começar a ver fotos, né, de coisas ruins. E assim, para chegar nesse pé, né, chegar nessa situação onde a criança tá fazendo esse desafio, né, e não é um desafio que é um dia, é uma situação, né, são várias semanas, né, dias ali onde a criança, ela tá fazendo algo que tá diferente do seu comportamento, né. Se a gente tem uma criança em casa, onde a gente não sabe o que é que a criança tá assistindo, com quem que é que a criança tá falando, se ela se sentiu angustiada durante o dia, quais são as dúvidas que ela tem, quais são as preocupações, qual será que é o papel de pai, de educador que a gente está tendo em relação a essa criança? Será que essa criança realmente não precisa de um cuidado? Se a gente não está bem, a gente vai e conversa com alguém. Acredito eu que não tenha, com exceções, né, de pessoas que têm essa dificuldade mesmo de interagir, mas se a gente está com uma dificuldade, a gente vai procurar tirar a nossa dúvida, certo? Sim. Se a criança ela não sabe na onde procurar, ela vai perguntar para alguém. Então, se ela não está perguntando para você, se ela não está falando para você que ela não tem se sentido bem, será que tem alguém que se sente bem o tempo todo? Se ela não está trazendo para você angústias, preocupações que ela tem, com certeza ela está conversando com outra pessoa. Então essa tem que ser a preocupação. Se eu não converso com meu filho, se eu não dou essa abertura pro meu filho, para essa pessoa que eu tô ali dando suporte, para ela poder falar comigo e ela contar para mim as coisas que estão acontecendo, ela tá falando com outra pessoa. Então não dá pra gente ainda ter essa ideia, né, viver nessa ilusão de que se o meu filho não está trazendo nada, se o meu filho não está demonstrando que ele está chateado em nenhum dia, nossa, tá vivendo no País das Maravilhas. Nossa, ele vive uma vida super tranquila, super boa, né? Quer ficar lá sem conversar comigo em nenhum momento? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Isso serve para adultos também, Mel? Serve para adultos, serve. Então, quando a gente fala, né, desse tema, a gente quer dizer o quê? Se a gente, como um adulto, como adolescente, como criança, né, até o idoso, né, a gente traz essas questões, né, que é uma outra fase onde é bem difícil também, né, onde o idoso ele não tem suporte, né. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, mas ele só quer ficar contando história, só quer ficar contando história, né? Só que quando a gente era criança a gente também queria, né? Quando a gente era criança a gente queria contar muita coisa, quando a gente era adolescente a gente queria muito contar muita coisa. Quando a gente tá com vontade de conversar com alguém, a gente procura alguém para conversar, não é? E o idoso é a mesma coisa, só que o idoso muitas vezes ele vai ter você como suporte. Sim. Ele não vai ter outras opções, principalmente o idoso que não sai muito, né? Então a gente também tem que se atentar a isso. Mas todas as pessoas, no geral, elas precisam sentir que elas podem contar com alguém. Então se a pessoa passar mal de madrugada, ela vai querer conversar com alguém. Se a pessoa passar mal no trabalho, ela precisa ter alguém no trabalho que ela consiga conversar. Se essa pessoa passar mal em qualquer situação, né? E quando a gente fala passar mal, a gente não tá falando só da pessoa se sentir assim, que vai desmaiar, ou sentir que, nossa, eu tô com uma dor no coração muito forte. Não. Às vezes você pode estar passando em algum lugar e você pode pensar, nossa, o que será que teria acontecido se eu estivesse ali no lugar daquela pessoa, né? E a gente não tá falando de uma forma empática, né, no sentido da pessoa se colocar no lugar do outro, mas às vezes vem aquela angústia, aquela sensação assim de que, nossa, será que alguém sentiria falta se isso acontecesse comigo? Isso já é um grande sinal de alerta, né? Que a pessoa, ela tá sentindo ali que talvez ela não vá fazer tanta falta, talvez ela não seja tão importante para as pessoas. Então, tem que ficar de olho em todas essas questões, tem que ficar de olho em todos os sinais que estão ao redor. Se a pessoa chegar e você escutar a pessoa falando uma situação assim, é importante que a gente
pergunte para essa pessoa como que você tá, o que está acontecendo, né? O que você está fazendo de coisa boa, coisa que te distrai, com quem que você tem conversado, você tem outras coisas que você tem pensado nesse sentido. Então, para a gente conseguir perceber que as pessoas estão dessa forma, a gente tem que ter um olhar que é um olhar acolhedor, um olhar de afeto, um olhar de atenção para outra pessoa. Então, se eu consigo fazer isso, né, na minha casa, eu vou conseguir perceber os meus colegas, se eles estão bem ou se eles não estão. Se eu consigo fazer isso com os meus colegas, é natural que eu consiga fazer isso dentro da minha casa. Agora, se eu consigo fazer isso dentro da minha casa e eu não percebo as outras pessoas ao redor, ou se eu consigo fazer isso ao redor e eu não percebo como estão as pessoas dentro da minha casa, a gente não está conseguindo ser essa rede de apoio. Então, provavelmente, se tiver alguma pessoa que está por perto de você que não está bem, você não vai conseguir perceber. Infelizmente, quando isso acontece, a gente só consegue perceber que a pessoa não está bem quando, infelizmente, acontece alguma coisa. Em relação a casais, eu gostaria de trazer essa pauta. E ainda há, eu acredito que para a mulher seja mais fácil falar sobre sentimento, né? Eu vi dados que o maior índice de suicídio, ele é masculino. Sim. Né? Em casais, né? Eu como esposa, como eu posso ajudar um cônjuge que seja uma pessoa que está no processo depressivo ou que seja alguém que está dando sinais, como eu posso ajudar? Fora, né, levá-lo até um profissional. Certo. Então, vamos falar, né? Primeiro a gente fala então do homem, né? A mulher como uma rede de apoio do seu esposo. E depois a gente fala um pouquinho sobre o homem como um suporte, uma rede de apoio para sua esposa. Então, quais são os sinais, né? As características que essa mulher ela pode observar, né? No seu esposo, quando ele pode estar passando por um processo aí de uma depressão ou de uma ansiedade, né? Quando que a gente consegue identificar que essa pessoa não está bem? Quando que a gente consegue identificar que essa pessoa não está bem e essa pessoa está precisando de uma ajuda, né? Está precisando de um suporte, de uma orientação. Como você está sempre acompanhando essa pessoa, você vai observar se essa pessoa está saindo mais ou menos do padrão, da rotina dela, das características que ela sempre apresenta todos os dias para você. Normalmente o homem ele vai ficar às vezes um pouco mais irritado e você vê que não é por conta dele ter chegado do trabalho, né? Às vezes a gente vê que a pessoa tá ficando mais afastada, mas você percebe que tá muito afastada, tá num padrão ali que tá muito acentuado, tá trazendo muitas preocupações em relação às contas, né? Isso é um tema bem difícil, né, para os casais, né? Infelizmente, a situação financeira que deveria fazer com que as duas pessoas elas se unissem mais, elas ficassem mais presentes uma da outra, dando suporte uma para outra, dizendo: vai passar, vai ficar tudo bem, a gente vai passar por essa situação, vamos lá, a gente vai resolver tudo isso. Se você não dá esse suporte para essa pessoa, quando a sua dívida é uma dívida pequena, quando a dívida fica maior, a outra pessoa não vai conseguir ter esse lugar de apoio, esse lugar de acolhimento para ela chegar e conversar com você sobre essa situação. Se toda vez que a outra pessoa chegar e fizer uma cobrança, nossa, tá muito pesado para mim levar tudo isso sozinho. Se a outra pessoa ela não tiver esse lugar, né, de paciência, de compreensão, de sabedoria para dizer não, a gente vai resolver, eu vou tentar conseguir dessa outra forma para mim também te ajudar, porque eu sei que tá pesado para você. E se essa pessoa só reclamar ou só fizer cobranças, essa outra pessoa, ela vai sentir que ela não pode fazer essa abertura, que ela não pode colocar dessa forma. Então, principalmente para o homem, né, que a gente vive numa sociedade onde o homem ele é colocado como se fosse o único responsável, né, pela parte financeira, né, e a gente sabe que hoje isso não é visto dessa forma, né, não deveria ser visto dessa forma, né, porque se a gente está numa dificuldade financeira, o problema é de todos,
né? Se a gente está num momento bom, tudo bem, né? Cada um faz da forma que achar adequado, da forma que o casal, né, se sente mais à vontade, né, para dividir essa questão, né? Falando somente da questão financeira. Mas se a gente está num momento que é delicado, o problema é de todos. Sim. Então a gente tem que ter esse acolhimento, não só, eu estou dando um exemplo da situação financeira, mas a gente poderia estar falando sobre todos os outros temas. Então, se você está com um problema, o problema é de todos. Se você está precisando de uma solução para algo, a solução ela precisa ser buscada por todos. Então, se a gente está lá com uma criança que está com uma dificuldade e o pai e a mãe está ali e vai resolver essa dificuldade para essa criança, porque quando chegar na adolescência a gente tem que cobrar, a gente tem que acusar, porque quando chega na fase adulta a gente tem que agir dessa forma. Não, tá errado. A gente tem que ter um lugar de acolhimento, a gente tem que ter um lugar para onde a gente volta. Porque, infelizmente, a gente tem uma visão distorcida em relação ao suicídio. A gente tem uma visão distorcida em relação à pessoa não ter mais uma vontade de viver, uma alegria de viver. A gente pensa que a parte pior, a fase pior, é a fase que a gente olha e a gente fala assim: nossa, que bom que essa pessoa não cometeu uma besteira dessa, que bom que isso não aconteceu. E daí, no outro dia, o que a gente faz? Será que a gente chega para essa pessoa e a gente fala: olha, eu estou aqui, desculpa, eu fui falho, eu a partir de hoje eu vou ser mais presente, eu vou segurar você pela mão, a gente vai junto, a gente vai fazer um monte de coisa, eu vou te ajudar a retomar essa alegria de viver, eu vou te ajudar a se recolocar nas situações, eu vou ter mais paciência. Fala pra mim o que você sentiu, do porquê é que você começou a se sentir dessa forma, porquê é que você começou, né, a ter esse tipo de pensamento. Vamos lá, eu vou te levar no psicólogo, se precisar eu vou levar você para tomar uma medicação, eu vou estar ali junto, a gente vai estar mais presente. Infelizmente, a maioria das pessoas que passam por essa situação é julgado. Ou deixaram de lado. Deixado de lado e não tem um apoio, não tem o suporte. A gente não pode esquecer que isso foi uma tentativa, mas a gente não finalizou o ciclo, né? Se essa pessoa ela não melhorar, né, nos seus sintomas emocionais, se essa pessoa não buscar um tratamento e se o lugar de adoecimento dela nesse mundo, vamos dizer assim, para não dizer na família, para não dizer na amizade, mas se esse lugar de adoecimento, na hora que ela volta dessa situação e ela pensa assim: nossa, isso não aconteceu, eu ainda estou aqui, mas isso não mudou, infelizmente a gente sabe que isso vai ter uma continuidade, porque a gente não está finalizando algo ali quando não teve, né, a finalização do ato. A gente está falando de uma pessoa que ainda está adoecida, que ainda não está tendo suporte, uma pessoa que ainda não está vendo perspectiva de vida. E isso não deixa de acontecer porque a pessoa não cometeu isso. Eu queria trazer uma ótica também a respeito de tratamento, como foi falado sobre medicação. Eu, como terapeuta integrativa, trabalho com a parte de acupuntura, com a parte de florais e sempre trago que isso é um tratamento complementar. Ele é um auxílio a mais, ele é uma etapa a mais que não substitui, não deve substituir o tratamento tradicional. O que é? A terapia com psicólogo, né, gente? Não é os outros tipos de psicoterapeuta, escuta bastante terapeutas por aí, mas o terapeuta que faz o acompanhamento psicológico é o psicólogo e o psiquiatra, né? Sabe o que eu mais escuto? Gente, eu resolvi a minha vida fazendo, ou seja, um reiki, seja uma cromoterapia, seja essas terapias. Gente, é super importante. A gente sabe que é importante, a gente vê melhora nisso. Só que as pessoas têm confundido o que é terapêutico com o que é terapia. Então eu vejo gente que ou substitui e aí acha que tá melhorando e cai numa furada, que essa que é a verdade, a pessoa tem ali aquele momento de bem-estar, né? Libera dopamina, libera endorfina, libera serotonina, me sinto bem, daqui a pouco eu tô no fundo do poço de novo, né? E vejo também pessoas substituindo o tratamento terapêutico por exercício físico, que também é complementar,
por conversa com os amigos, que também é complementar, por sair, viajar, curtir. Gente, isso tudo é muito importante. Ninguém tá falando que não é, e eu, como uma pessoa que trabalha na área, eu não desmereço o resultado que isso traz, mas isso traz um resultado integrativo. Ou seja, né, se a gente entender que o ser humano ele é integral, ele é um pilar, então eu tenho corpo, mente e espírito ali, e dentro disso a gente tem ramificações. Quando a gente não entende isso, o que vai acontecer? Essa pessoa muito provavelmente vai viver tendo episódios, vai viver tendo gatilhos, e eu vou dizer mais, dentro da minha vivência, né? Eu até sou um pouco efusiva nessa parte com os meus pacientes, porque a primeira coisa que acontece é cheguei aqui, olha, eu tô com um problema, eu tenho ansiedade. Você já procurou o psiquiatra? Não, psiquiatra, não, vou viciar em remédio. Eu nunca vi uma pessoa acordar na vida falando, nossa, que delícia tomar um antidepressivo. Sim. Nunca vi, você já viu? Nossa, que vontade de tomar meu ansiolítico hoje, até porque, gente, não é tarja preta. Sim. Né? A maioria dos tratamentos que são antidepressivos, eles são tarja vermelha, então não causa dependência. Se a gente chegou numa situação que a gente está precisando do antidepressivo, do tarja preta, é porque a gente demorou muito para procurar. E normalmente não é essa, né, a primeira recomendação. Só que as pessoas hoje, elas querem falar muito sobre saúde mental. Eu vejo uma infinidade de posts. Sim. E principalmente as pessoas colocando vídeos, fazendo atividade física, tipo, isso me curou. Eu entendo a importância, eu não tiro essa importância, acredito que você entende também, porque você pratica também, né? Mas, gente, isso não pode substituir. A pessoa não pode trocar e fazer disso como se esse fosse realmente o seu tratamento, porque não é. A chance de futuramente isso desenvolver um quadro mais agravado ainda é muito pior. Então, assim, na minha visão, as pessoas precisam começar a levar a sério o que é saúde mental. Não dá para qualquer pessoa ser colocada como uma função de psicólogo, não dá. A pessoa tem que ser formada para isso. Não adianta você ter feito curso de psicoterapia, você não é psicólogo, não dá pra gente colocar como se fosse igual, porque não é. E de novo, é uma profissional integrativa falando, não é uma pessoa dizendo, né, simplesmente por um preconceito com a área. Não, eu sei da área, fiz um juramento na área, sei o quanto a área é importante, mas, gente, passou da hora de levar realmente a sério as falas que nos indicam essas questões que levam até o suicídio, as crises de ansiedade. Eu vejo gente assim que fala pra mim, eu tenho ansiedade há 20 anos, e eu tô tentando procurar ter escuta empática nesse momento, Mel, porque assim, se você tá há 20 anos sofrendo, pelo amor de Deus, vá procurar um psicólogo. Você está esperando que aconteça para você procurar ajuda. Porque assim, tudo é terapia hoje em dia. A pessoa vai fazer o cabelo, é terapia. A pessoa vai fazer... O ódio que eu tenho, você deve se revoltar também. Gente, é terapêutico. Você se sente bem, mas não é terapia. Não é terapia. Transtornos não se curam se não for com, muitas vezes, medicação. Sim, medicação. E terapia com psicólogo. Exato. O que seria terapia com psicólogo? A terapia com psicólogo é você entender aquilo que você tem, é você compreender que muitas vezes, né, na maioria das vezes, você não vai conseguir a cura para aquilo que você tem, mas você vai aprender a lidar, você vai aprender os seus gatilhos para você conseguir contornar a situação, para você conseguir passar pela situação que é difícil, a situação que você está ali em crise, e você conseguir ficar bem. É você saber que não importa o que aconteça, não importa se eu tô com uma crise financeira, não importa que eu tô com uma dor que é muito crônica, não importa se eu tô com um problema na família, não importa se meu filho tá agindo de determinada forma, não importa o que aconteceu, aquilo vai passar, vai ficar tudo bem, né? E um detalhe também que é importante, muitas vezes, a gente quer fazer um acompanhamento, mas a gente não tem uma indicação do profissional. De um profissional que é realmente um profissional que é capacitado, que é um profissional que realmente está fazendo um bom trabalho. E independente de ser um profissional com indicação, a gente precisa estar alinhando, né? Será que o que essa pessoa está falando está correto? Né? A gente pode perguntar para uma outra pessoa que a gente conhece, uma outra pessoa, né, que a gente tem essa confiança, né? Se você é uma pessoa que vai na igreja, pergunta para o seu pastor, pergunta para o padre se esse é o direcionamento correto. Se você tem um amigo, pergunta para essa pessoa, pergunta para o seu colega de trabalho. Não tem problema a gente querer saber se aquele profissional é um profissional que está fazendo o seu trabalho da forma adequada.
Até porque se ele estiver fazendo o seu trabalho da forma adequada, você pode fazer uma indicação, né? Você pode indicar aquele profissional para uma outra pessoa, para ela também se beneficiar de tudo aquilo que está sendo realizado. Então é de extrema importância se a gente está precisando lidar com as nossas emoções, né? A gente tem que procurar um profissional da psicologia, né? Um psicólogo, um terapeuta psicólogo que vai te direcionar em relação às suas emoções. Se você está entendendo que você tem alguma coisa, né, que só com a terapia você não está resolvendo, você precisa procurar um psiquiatra ou um seu psicólogo que vai saber para poder te orientar, né, o que está acontecendo com você. Então, se você conhece alguém que está precisando fazer terapia ou você mesmo está interessado em iniciar o seu processo terapêutico, nos procure. Afinal, você já aprendeu o quanto que é importante ter uma rotina prazerosa, ter o cuidado das pessoas por perto e a gente ter pessoas da nossa rede de apoio que nos respeitem e que nos dê suporte. Aqui na clínica você encontra psicólogos de diferentes abordagens. Psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, da análise do comportamento, da ACP, psicólogo que trabalha com abordagem ABA, psicólogo infantil, psicólogo para adolescente, psicólogo de adulto e psicólogo que atende idoso. Você encontra também neuropsicóloga que faz a avaliação neuropsicológica para descobrir se você tem TDAH, se você tem autismo, entre outros transtornos. Faz atendimento com criança, com adolescente e com adulto. Temos também uma psicopedagoga que trabalha com dificuldade de aprendizagem e ajudou seu filho a ter um melhor desempenho escolar. Também temos uma nutricionista esportiva para poder dar todo o suporte que você precisa. Fazer terapia muda vidas. Mude também a sua. Faça terapia.